Glória a Jesus. Vamos orar? Senhor, nessa manhã nós ligamos o nosso coração com o teu coração, Senhor. Obrigada. Nós te louvamos por essa manhã. Já temos orado, mas agora oramos com o teu povo. Nós nos ligamos com o teu Espírito. Ó Deus, tira de nossos corações. Se alguém com o coração aflito, ferido, dai o espírito de ousadia. Não o espírito de loucura, mas de ousadia. O Espírito Santo. Para que possamos transpassar as barreiras do pensamento e do coração. Senhor, se há algo nessa manhã que impede a tua palavra de descer até o interior, ó Jesus, o Senhor é poderoso no Espírito Santo para nos fazer transpassar essa situação. Ó Senhor, nós te agradecemos por estar fazendo a tua obra, por estarmos unidos com os nossos irmãos. Que essa palavra nesta manhã cure, nessa manhã liberte, aonde ela chegar, meu Deus, produza o efeito que o Senhor designou. Sabemos que ela não retornará para o Senhor vazia, porque o Senhor é poderoso. E sabemos que alguém está passando por alguma situação, é porque o milagre está para acontecer. Não nos deixe tropeçar em nenhuma palavra que o inimigo lançar. Ó Deus, nos faz firme, faz-nos como os montes de Sião que não se abalam, mas permanece para sempre. Senhor, obrigado pelo teu Espírito Santo. Se não fosse o Senhor, não estaríamos aqui esta manhã. Mas o Senhor achou graça em nós. Nos escolheu, nos limpou pela palavra, nos trouxe. Não fomos nós que escolhemos ao Senhor, o Senhor nos escolheu para nos dar frutos. E o Senhor disse para nós estarmos ligados à videira, permanecer no Senhor. Assim o Senhor permanece em nós quando nós observamos a tua palavra. E aí nós damos muito fruto. Obrigado, Jesus. Porque nessa manhã os frutos estarão sendo distribuídos, estarão sendo colhidos por todos aqueles que creem no seu nome. Senhor, que esta manhã nós demos fruto. Esse fruto seja distribuído esta manhã. Chegue a todos os lugares. Até os lugares onde os olhos dos humanos dizem que é impossível de algo acontecer. Nós não vamos no convencional, mas vamos no sobrenatural. E sabemos que aqueles que agem pelo Espírito, como nós estamos agindo nesta manhã, milagres acontecem. Senhor, que não sejam só palavras, mas sejam sinais, prodígios e maravilhas da tua graça. Que em nome de Jesus, a tua mão, Senhor, se estenda sobre todos e todos sejam abençoados. Amém. Glória a Deus. Mas o Senhor, amados, nós estamos aqui com mais uma manhã, louvado seja Deus. E vamos entrar na nossa revista, né? Quer fazer leitura, filho? O que é que eu faço? Lição 10. A vitória do povo de Deus. Revista Betel, adultos, trimestre 2021. Quero fazer a leitura do texto brilhante aqui, né? Texto áureo, onde diz assim, em Esther, capítulo 7, versículo 3, você que tem uma Bíblia aí, abre a Bíblia. Glória a Deus. Diz assim: então respondeu a rainha Esther e disse: ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, desce-me a minha vida como minha petição, e o meu povo como meu requerimento. Esther, capítulo 7, verso 3. Verdade aplicada. A sabedoria divina é imprescindível na vida diária do cristão. Os objetivos desta lição é entender que Deus sempre protege seus servos, aprender que o auxílio de Deus chega na hora certa, confirmar o zelo de Deus por seus filhos. A partir dessa parte aqui, a gente já vê que, não digo servo, mas hoje nós somos amigos de Deus, que Deus fez filhos, né? Pois Deus fez saber todas as coisas para nós. E a partir deste momento, agora, como filhos de Deus, também sofremos perseguição. Mas não quer dizer que a perseguição tem vitória.
Porque Jesus, ele diz lá no capítulo 16, versículo 33, do livro de João, Evangelho de João, que o mundo já está vencido. Se o mundo já está vencido, somos mais que vencedores. Somos né? mais do que vencedores. Então, as potestades, as trevas, todas essas coisas não têm poder para nos vencer. Elas existem, causam desconforto quando nós vamos para essa situação e olhamos para essa situação com olhos carnais, com olhos de homem. Quando eu digo carnais, eu digo com um olhar humano, né? Quando a gente olha para a situação com olhar humano, você diz, não tem jeito, não tenho condição de fazer, não vou conseguir. Mas quem nos chamou foi Deus. E se Ele nos escolheu também, né? Ele nos escolheu, e Ele diz para nós darmos frutos, é sinal que Ele nos capacitou. E sendo capacitados, andemos pelo Espírito. Uma orientação nossa que a gente sempre dá, né, irmão? E a gente está aprendendo também com o Senhor, não somos, assim, expert, né? Mas estamos chegando lá e somos poderosos porque o Espírito de Deus habita em nós. Mas tudo que vivemos em experiência, estamos colocando aqui. Se nós formos cheios da palavra, cheios das coisas de Deus, vamos conseguir passar a situação, né, irmão? Com certeza. Nós não poderíamos estar aqui nessa manhã, de maneira nenhuma. Nós não poderíamos estar aqui nessa manhã louvando a Deus, porque perseguições a gente passa, frustrações, situações que nós fazemos. Mas aí nós lembramos que, através do Espírito, porque o Espírito Santo faz nos lembrar do que temos lido, ouvido, e ele diz assim, eu vos escolhi, para que vales e des fruto. Então, se ele nos escolheu, estamos aqui para fazer a obra de Deus, e você também pode. Amém? Amém. Então, 3 objetivos aqui da lição é entender que Deus sempre protege seus servos, na verdade, seus amigos, né? Aprender, os seus filhos, né, irmão? Uhum. Aprender que o auxílio de Deus chega na hora certa, confirmar o zelo de Deus por seus filhos. Confirmar o zelo de Deus por seus filhos. Então, através de nós, Deus confirma o seu zelo, né? Quer ler o texto bíblico? Sim. Em Esther, a partir do versículo 4. Esther 4, 5, 6 e 10. Nosso texto de referência. Esther 7, versículo 4. Porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda por servos e por servas nos vendesse, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Versículo 5. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther, quem é esse? E onde está esse cujo coração que instigou a fazer assim? Versículo 6. E disse Esther, o homem opressor e o inimigo é este mal Ramã. Então Ramã se perturbou perante o rei e a rainha. Já dá um salto aí para o versículo 10. Enforcaram, pois, a Ramã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Aleluia. Glória a Deus. Nós vimos aí o texto bíblico, no capítulo, a partir do versículo 4, capítulo 7, de Esther. Nós vimos aí uma história muito interessante que cabe para os nossos dias. A palavra de Deus nos diz lá no livro de Romanos que todas as coisas dantes escritas forem escritas para nosso ensino, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então elas foram escritas para nos ensinar, para nos dirigir. Então se você passa por alguma situação de traição, perseguição, né, irmão? Que sempre acontece porque o inimigo, irmãos, ele está vencido. Ele perdeu as suas forças na cruz do Calvário. Quando Jesus ressuscitou ao 3º dia, ele trouxe uma nova expectativa para todo ser humano. E quando ele foi cravado na cruz, ele pregou os nossos pecados. Quando o ser humano nasce, ele já nasce, né, predestinado, já destinado ao pecado. Mas o Senhor, ele diz na sua palavra que todo aquele que o aceita tem o perdão dos seus pecados. Então nós tomamos posse, né? É uma herança que Deus Pai nos deu e nos dá essa condição de sermos agora irmãos de Jesus, filhos de Deus.
Então, se você aceita Jesus a partir desse momento, não quer dizer que você não vá passar por uma situação desconfortável. Preste bem atenção. O modo não é a perseguição, né? Mas o modo que você passa a perseguição. Se você passa a situação como filho de Deus, é uma coisa. Se você passa a situação como filho de homem, é outra. Se você passa a situação como o primeiro Adão, é uma coisa. Se você passa a situação ou a perseguição como com o segundo Adão, aí já é outra coisa. Porque o espírito que em nós opera é um espírito de vida e de poder. É por isso que nós devemos buscar a presença de Deus. Então se encha da palavra, se enche das coisas de Deus, né, para que possa resistir. Nessa manhã nós estamos firmes aqui pela palavra. Para quem não sabe, segundo Adão é Cristo. Isso, bem lembrado. É porque nem todo mundo sabe. Né? Nós estamos na escola bíblica dominical e nós estamos aprendendo, né? Louvado seja Deus. Minha mulher afiada no negócio. Vamos lá, amor. Pode fazer a leitura se quiser. A introdução. Veremos nessa lição a importância de Esther ter posto sua confiança apenas no Senhor dos Senhores. Sua história é tão marcante e de uma contribuição inestimável às igrejas de hoje. Essa introdução, né? Ela já está dizendo o que nós estávamos dizendo há pouco, né? Sobre a direção para a igreja, uma direção, uma inspiração para a nossa vida. Veja a importância de você ler a palavra. Quanto mais você for cheio da palavra, quanto mais você for cheio do Espírito, mais loucura aos olhos humanos você vai fazer. Mais coisas assim diferenciadas vai fazer. Você pode olhar para a situação do seu filho, para a situação do seu marido, para a situação à sua volta e dizer, não tem jeito. Se você andar se não estiver cheio da palavra e cheio do Espírito. Mas se você estiver cheio da palavra e cheio do Espírito, a palavra da cruz é loucura para os que perecem, os que sofrem, ao homem natural, mas aqueles que são espirituais, né? Parece loucura para os que são carnais, porque não são espirituais. Mas para os que são espirituais, sabe que tudo é possível ao que crê. Então ele olha para a situação e é assim, gente, a fé. Às vezes a pessoa está com uma doença, né? Está com alguma coisa, a pessoa diz assim, eu não tenho mais doença, eu não tenho mais doença. E na verdade a Bíblia diz para nós chamarmos a existência as coisas que não são. Como é que nós fazemos? Como é que nós devemos proceder? Chamar a existência. Você não chama pela doença e não diz que a doença não está mais ali. Mas você chama a luz. Saúde é luz. A doença é das trevas, né? E a luz é de Deus. Então você traz a existência à luz. O que você deve trazer? Saúde. Saúde é luz. Então você tem que dizer a saúde no meu corpo. Em o nome de Jesus, essas doenças já saíram. Estão repreendidas, elas foram vencidas na cruz do Calvário. Porque Satanás ele é sagaz, né? Ele vem com aquele sapatinho de algodão e introduz algumas coisas na palavra, ou na sua vida, no seu dia a dia, e aí sufoca, né, a semente da palavra de Deus. Então você deve estar bem atento, bem ligado para repreender essas forças. Ele está vencido, está destruída suas forças, ele não tem mais autoridade nenhuma, mas ele tenta fazer do corpo do ser humano uma autoridade, para dizer assim, eu tenho força. E não faça como algumas pessoas fazem, né? Entregarem a autoridade aquilo que Deus te deu, o seu corpo, né? Para o diabo manter sua autoridade. Repreenda isso da sua vida. Se você está triste, está abatido nessa manhã, junte conosco em oração, junte conosco na busca da palavra e tenha fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se vê. Você não vê com os olhos, mas nos seus olhos espirituais. Você não vê como homem, mas vê como um ser espiritual, vê como um filho de Deus. Sendo filho de Deus, você é um Deus também, né? Quando a gente fala Deus, o Espírito Santo está dentro de você. E é uma força muito grande que você tem. Que se você não tiver com a palavra de Deus, você vai estar com palavra de homem, conselho de homem. E às vezes esse conselho de homem vem
uma fermentação, um veneno aí, né? A erva daninha, né? A erva daninha que envenena a palavra. Nós temos que estar ligados em Deus. A única forma de vencermos a situação que já está vencida, né? Até parece redundante. É declarar a vitória. É declarar aquilo que a vitória, tomar posse da sua herança em Jesus Cristo. Pode ler, irmão. Hoje os irmãos estão vendo um cenário diferente aqui, mas não é nenhum tutorial de cozinha, não, viu? Aqui é receita, assim, mas é a receita da palavra, receita de vida. Receita de vida. É que nós tivemos um contratempo hoje, não pudemos deixar o nosso bebê. Para quem não sabe, nós ganhamos um bebê, né? Deus nos deu um bebê lindo. E Nicolas. Hoje não tinha com quem deixar e a gente resolveu fazer aqui, né? O cristão, ele é cristão em qualquer lugar, né? No templo, dentro do templo e fora do templo. Então, não há o que impeça, né? Não é impedimento. Não deu para fazer lá, a gente faz aqui. Faz na rua, faz em qualquer lugar. Amém? Isso. O importante é a palavra do Senhor ser lançada, né? É importante onde você chegar, uma igreja, ser uma igreja. Eu sou a igreja aqui, eu sou a igreja na rua, no templo. Onde eu estiver, eu sou a igreja. E onde eu estiver, Cristo está comigo e ali a vida, né? A luz. Assim como ele estava dizendo aqui, você tem que trazer luz, né? Diante da situação que é obscura, diante daquilo que é negativo. A palavra de Deus, ela nos ensina a não murmurar, porque a murmuração, ela pertence a Satanás. Isso. E nós não podemos servir a dois senhores, como já foi dito na aula passada, porque se há de agradar um e desagradar o outro. Então, se você serve a Deus, você tem que declarar vitória, você tem que declarar saúde, você tem que declarar vida, tem que declarar luz, né? Porque a luz, ela ilumina, ela brilha e ela espanta as trevas. Isso. Agora, a partir do momento que você reclama, que você murmura, que você se lamenta, um abismo chama outro abismo e essa situação só tende a piorar. Então, essa é a receita aqui, que a gente está passando aqui na nossa cozinha, para você, cristão, filho de Deus. Isso. Declara vitória. Declara vitória, assim como Esther fez. Ela depositou toda a confiança dela no Senhor dela, no Senhor dos Senhores, que está acima do céu, da terra e debaixo da terra. Ela depositou toda a confiança dela. O mal do crente é que ele diz que crê, mas no fundo ele não crê. Dentro dele ele não crê. Então ele não avança, ele fica parado, ele retrocede. E para poder, né, amor? A pessoa, muito não entende, a gente bate muito numa tecla. E é uma experiência para mim, eu falo daquilo que eu já vivi e das coisas que a gente passa. Só é possível vencer uma luta tendo um mais forte do que ele, né, do que o adversário, do que o inimigo dentro de você. Quantos valentes que a gente não conhece, que não conseguem, que tem força, que tem arma, tem aquilo, mas morrem. Mas quando nós entramos na presença de Deus, nós trazemos o mais valente do que nós, mais valente do que qualquer ser humano nessa terra, ou seja, um elemento, um ser de muito mais força. E aí ele nos imersa, né? Ele nos batiza nesse Espírito, que é o Espírito Santo, que você só consegue alcançar ele lendo a palavra, orando, né? Se aproximando das coisas de Deus. Se você, pode prestar atenção, se você ouve muito filme, novela, coisas horríveis, se você vê muita notícia ruim, quando você vê muitas essas coisas tristes e fica perto dessas situações, quando surgir uma situação difícil para você e você tem que levantar a cabeça, você não consegue. Porque o que foi plantado no seu espírito é uma semente maligna. E uma semente que não te dá força na hora da luta. Como é que você consegue ver que você está forte? São os momentos de decepções, momento de tristeza, que aparentemente é o ser humano natural, tá? Que vem sobre a pessoa de perseguição, que nem minha esposa falou aqui. Nessas situações aí não tem como, assim, se não for pelo Espírito de Deus, você erguer sua cabeça e ficar prostrado. Você deve até estar mexido por dentro. Mas o Espírito que está dentro de você, você conhece que você tem Deus, quando você consegue olhar para aquela situação e transpassar ela. Olhar para aquela situação, e muitos até que lá de fora dizem assim, não tem jeito, como aquelas pessoas que estavam no barco, né? Vai morrer, vocês não vão conseguir sair. Né? A menina no livro de João fala sobre isso. E o desespero de homens, né, como os discípulos estavam, acordaram Jesus.
E Jesus ali ele se levantou, repreendeu o vento e o mar. É isso que Deus faz conosco. Ele nos enche do seu Espírito e Ele deu essa autoridade para nós. E Ele nos deu quando Ele subiu aos céus e deu o seu Espírito, né? E dando o seu Espírito, né, a nós, e nós temos força e poder para fazer e sermos testemunha. Há cristãos que só têm a palavra, e a palavra deve ser Espírito e vida, né? Sim. Só tem a palavra, outros só têm o batismo nas águas, outros só vão à igreja. Você precisa ter o Espírito Santo. E você só consegue ter o Espírito Santo se você levar a sério a palavra que está aí. Então, no momento de luta, de adversidade, de problema, de dificuldade, você sabe que você tem Deus, é nessa hora também. Que você ergue, né? Se ergue, olha para a situação e você repreende e fala assim, em nome de Jesus, Satanás. Você veio nessa situação, mas você já está vencido. Quem vive é Jesus. Você pensou que ele morreria. E ele está vivo, está tão vivo que ele me fez corpo seu. E eu estou sobre todo o império da terra, sobre toda a situação, porque eu sou corpo de Jesus. E aonde eu chego, a luz chega. E pede ao Espírito Santo te iluminar o seu pensamento, e aí ele iluminará. Agora, se o seu corpo for treva, irmão, se mesmo você vindo da igreja, não buscando as coisas de Deus, teu corpo é treva. Teu corpo não terá força contra a situação. Nós só falávamos ontem, acho que nós estávamos conversando sobre Covid-19, essas coisas, o quanto é importante fazer a prevenção. Né? É máscara? Não, coisas que você pode fazer. Coisas que você pode fazer, nós falamos sobre remédios, algumas coisas assim, e que nos ajudam muito. Amém, irmãos? Então nós devemos também, da mesma forma, se prevenir. Você não vai deixar para colocar a chave na porta, ou a fechadura na porta, depois que o ladrão entrar. Né? Não tem mais jeito. Então se prepare, irmão, e se enche da palavra, que é o momento que Deus levantar uma grande igreja, e o momento é esse. Amém? Assim como Deus levantou Esther, nos levantou, né, amor? E não tem ninguém que tire isso da nossa cabeça. Ninguém. Às vezes nós ficamos ali meio mexidos com o choque da notícia, né? Ou de alguma pessoa, ou de algum ser, alguma situação que acontece. Mas nós temos a convicção que Jesus vive em nós. E se ele vive, o reino está dentro de nós, e toda e qualquer situação já está vencida. Então é importante nós andarmos não pela carne. Mortificamos a carne para viver no Espírito. E viver no Espírito parece loucura, mas é real. Você pode materializar as coisas de Deus nessa terra, e é você o canal que Deus quer escolher, assim como nos escolheu para darmos esse fruto. Glória a Deus. Nosso ponto de partida. A sabedoria divina é imprescindível para o cristão. A sabedoria divina é imprescindível. É necessário que você busque sabedoria na palavra. É necessário, irmão. Se você não buscar sabedoria na palavra, sabedoria divina, que você só encontra na palavra, na Bíblia, você vai sofrer. Tem vários tipos de sabedoria, né, irmão? Aqui nós estamos falando da sabedoria divina. Ela é imprescindível para o cristão. O cristão vitorioso, ele busca a sabedoria na palavra. Ele não busca sabedoria com entendimento humano, né? Ele não fica pedindo conselhos para homem, ele vai ali na palavra e ele busca o conselho ali na palavra. Essa passagem que você está lendo, essa passagem é o ponto de partida. O ponto de partida é muito importante para os irmãos entenderem. Esses dias nós estávamos falando na escola dominical, e também falamos num dos cultos, sobre o poder da palavra. Quando o poder da palavra de Deus. E no nosso posicionamento, melhor dizendo, na presença de Deus. Quem você é? Nós vimos muitas pessoas buscando na psicologia conhecimento e aplicando o conhecimento da psicologia para as pessoas que vêm à igreja e as pessoas que vêm buscar oração. As pessoas que vêm buscar oração e as pessoas que nos buscam, elas não estão buscando o remédio em farmácia. Elas não estão buscando médicos. Elas não estão buscando advogados. Elas estão buscando a ajuda de Deus. O diabo tem entrado na igreja e no meio de uma teologia que distorce a palavra de Deus, fazendo uma religiosidade terrível, que Satanás envenena a palavra. Alienando os cristãos.
Quando nós colocamos qualquer outro elemento, preste bem atenção no que nós estamos falando. Eu peço sempre a Deus sinais. Sempre eu peço a Deus sinais. Minhas orações, acho que já de um mês para cá, da minha esposa, é sinais. E Deus tem nos dado sinais. É que o Espírito de Deus fala dentro do meu coração e Ele disse isso a mim. E é Ele, porque Ele vive em mim, e disse isso a minha esposa, porque ela vive nela. Ele nos fez ver que nós não somos médicos. Quando uma pessoa vem buscar você, ela não está buscando médicos. Não está buscando a vizinha para dizer aquilo que aconteceu. Ele veio buscar a ajuda de Deus. Então, qual é a nossa? Aplicarmos as coisas que são da psicologia? Não. Ele não veio buscar as coisas que são da psicologia. Talvez ele já passou por isso. E aí você, dentro da sua cabeça, diz que tem que estudar, tem que fazer isso, fazer aquilo. Espera um pouquinho que eu vou ajeitar o negócio aqui. Ele vai ligar a bateria aqui, que a nós bateria... Em casa é tudo improvisado. A bateria está acabando. Então, meus irmãos, infelizmente, a teologia, ela tem distorcido a palavra. Ela tem distorcido a palavra de Deus, tem confundido os servos de Deus, e eles têm acreditado em algo que não é verdadeiro. Como você vai descobrir o que é verdadeiro? Quando você lê a palavra. Eu e ele, passamos por um bom período, um longo período, acreditando no que era errado. Nós estávamos cegos, alienados. Eu cheguei a buscar na psicologia ajuda para dentro da pregação da palavra, né? Em neurolinguística, coaching, esses tipos de coisas. Estudei, a gente fez isso aí. Mas o Espírito de Deus esses dias tem nos feito grande coisa. Ele diz, o que você está falando? Satanás envenena a palavra. E nós envenenamos a palavra quando nós queremos acrescentar coisas dos homens, que muitas das vezes é diabólica, ou as próprias coisas de Satanás. A operação de um servo de Deus, de uma serva de Deus, a primeira coisa que ele tem que fazer é se reconhecer como autoridade de filho de Deus. Ele já tem que ter aceitado Jesus como Salvador, aceitado o sangue, entendido que todos os pecados